trabalho da Luz de Maria, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nesta egrégora da noite, com a proteção de Miguel, intercessão de Maria e auxílio de toda a frota invisível dos mestres, dos anjos, dos arcanjos, dos seres de todas as dimensões que auxiliam na nossa caminhada diária e temos a oportunidade de esclarecer as dúvidas nesse trabalho. Que possamos colocar para fora nossas dúvidas e acalentar a mente e o coração. Que a dúvida de um seja a resposta de muitos. Que seja uma noite de paz, de amor, de libertação. Vamos iniciar com a nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é desencarnando que se cura. Muito bem. O que trouxeram dos corações hoje? Senti uma energia tão forte entrando, bocejei, assim, parece que eu na dimensão. Muito bom. Se sentir, ele preenche, purifica, né? Essa é a palavra, do purificar mesmo. E alivia. Alivia isso, preenche e vai trocando, sabe? Saindo o que precisa sair e substituindo ainda. Então, por isso que vai preenchendo, substituindo e purificando. Então, por isso às vezes o desafio do voltar. Porque a vontade mesmo é do estar a todo tempo nesse estado. Então, o desafio do encarnado, quando reconhece essa purificação no momento de reunião, é como fazer para que essa purificação se mantenha ou que eu traga novamente no decorrer do dia. Então, quando é algo já sentido no corpo físico, é algo conhecido. E aí, para que nos momentos de desespero, que não está sentindo isso, quais ferramentas eu preciso para que eu consiga me conectar comigo mesma e sentir essa purificação, independente do que esteja acontecendo ao meu redor. Vale esse lembrete
para isso. E aí você vai sentindo novamente aquilo saindo, independente do caos que esteja acontecendo em volta, para que você consiga ter o mínimo de clarear de consciência para poder resolver o que estiver acontecendo. E quem conhece, reconhece. Quem conhece, reconhece, exato. E o cérebro, ele compreende o que ele conhece, né? Então ele traz a memória, né? Por isso a importância. É muito bom. Dá vontade de ficar assim. O que mais? Hoje é considerado o dia de São Pedro. E aí lendo na fraternidade, né, que é associado ao raio azul, uma associação energética com o mestre Eumônio. E ela já trouxe muitas mensagens. Eu queria que tu falasse um pouco assim, dessa parte de coragem. Eu sempre eu associo muito a raio azul, a Miguel, a Eumônia, mas é uma consciência diferente, não é? Mais de encorajamento. Tá. É porque quando se fala de Miguel, é no sentido de protetivo, não no sentido da fala, não, que não tenha, né? Claro, mas é mais no sentido de armadura protetiva, combate. Agora, quando se fala dos mestres, né? Dos mestres dessa linha, é a compreensão, né? É o conhecimento do ato da coragem, né? O ter coragem. O ter coragem não é só na hora do combate que é para ter coragem, né? A coragem do assumir os erros, a coragem do reconhecer as feridas, a coragem do ser firme, a coragem do ser afetivo, do ser compreensivo. Acho que era isso que eu ia perguntar. Qual a vulnerabilidade que a gente escuta muito, de costume, de sabedoria, no amarelo? Acho que é isso que eu queria perguntar. Então, a vulnerabilidade em que eu me encontro, que eu posso, tipo assim, pedir no momento, assim, dessa energia do mestre Eumônio. É isso que eu queria perguntar. Tá. Por exemplo, né? Certo. No mínimo, tô falando por exemplo. Não, mas é porque os raios eles se entrelaçam, né? Então, vamos falar assim, na linha dos mestres, vem tudo a compreensão, né? O estímulo principal dos mestres é sobre o compreender. Então, compreender sobre si mesmo, sobre você, parte do mesmo todo. Então, é compreender que todos fazemos parte do mesmo todo, parte de uma linha da maior, com maior clareza, vindo do raio dourado amarelo. Compreender a cura pela verdade, né? Tratamentos e acolhimentos sobre a libertação e a verdade que envolve doenças. É o verde. Coragem para lidar com o que você assimila, com o que você compreende, com o que você reconhece em si. Raio azul, certo? Coragem na ação, coragem na clareza do passo a ser dado. Porque uma coisa é você ter clareza que você tem que fazer, outra coisa é o ato de fazer. Então, essa ação da coragem e a coragem de sermos humildes, coragem de reconhecermos iguais, coragem de levantar a bandeira branca e dizer: não consigo, não sei, não dá, me ajuda, sabe? Entendi. Ou coragem de dizer: não, aqui eu consigo, aqui eu vou. Agora,
Miguel, eu estou com medo, né? Eu sinto esse medo, sinto pavor, me sinto ameaçado, sinto que eu preciso de proteção, entende? Ou se não sinto que eu preciso de proteção, mas quero proteger-me, quero proteger os meus, quero me proteger. Aí, Arcanjo Miguel. Né? Quero a ação da cura, assim, pontual do local, certo? Aí você pensa na egrégora de Arcanjo Rafael. Isso. É porque definimos, mas na verdade todos somos um, entende? Eu não pelo didático mesmo, mas eu entendo que é todo mundo junto. E nesse azul, o poder divino, ele também entra. E ele vai conseguir, sim, o poder divino vai estar em todos, né? Mas ele entraria mais correndo ainda. Não necessariamente. Não, porque o que seria o poder divino? O que você definiria como poder divino? Por que o poder divino? Eu acho que eu entendo que o poder divino, entender a força de Deus, te dá coragem, te impulsiona para fazer o que você tem que fazer. Não, mas os Elohims, eles agem no trabalho em si. Eles agem com a mão na massa. Seja no auxílio aqui na reunião aberta nos trabalhos que precisam ser feitos, seja no raio verde nos trabalhos que estão sendo feitos. Na execução. Execução no nível etérico? É nível etérico. Nível etérico. Por isso são muitos trabalhadores das casas espiritualistas. Isso depende do raio. Independente do raio. São eles trabalhando dentro daquele sentimento, daquela cor, daquele raio. Isso. Do que aquele raio. Mas a reunião aberta aqui também acontece. Então, foi isso que dissemos. Consciência, né? Sim. A nível de sabedoria, né? Isso. Tipo, aqui vamos dizer, o amarelo e no dia da parte física o raio verde, mais ou menos assim. É isso, exatamente isso que dissemos. Aqui no momento existe um trabalho acontecendo em nível etérico, na limpeza e na purificação, mas é diferente da purificação do início. A purificação do início é uma purificação para o início do trabalho, certo? E aí durante a reunião acontece o trabalho específico do raio na parte etérica. E são os Elohims, porque Elohims são muitos seres. Entende? No caso, o campo da menina é bem usado, mais no verde. O etérico dela, porque ela sai muito desgastada, né? Ou na reunião aberta a mesma coisa? É porque na reunião aberta, enquanto acontece o campo etérico, também acontece a nutrição na comunicação. Agora no raio verde acontece o uso do campo. É um outro tipo de doação. E aí acaba sendo mais sentido no físico, a consequência. É o ectoplasma. É o ectoplasma, sim. É o ectoplasma preparado específico para isso. Não é qualquer ectoplasma. Então é o ectoplasma preparado para isso. De tempos em tempos. E aí, pela dedicação, pelo comprometimento, chegamos ao ponto, já faz um tempo, que permaneceu de uma mesma forma. Então isso faz com que possa continuar e permanecer este trabalho. E aí tudo depende da dedicação e da entrega, pela continuidade do trabalho. É mais ou menos isso. Mas
não significa que qualquer um que quiser começar a ter um trabalho possa ter um trabalho como esse do raio verde, entende? Porque é uma preparação específica do campo. E aí é diferente do dia de reunião aberta. E é diferente de um dia de reiki, que o reiki é outro uso, é outro campo. Eu expliquei para uma pessoa assim, nós somos um canudo da energia divina e aplicamos o reiki. Diferente da Mirella, Isso, ectoplasma que os dela. Elohims, que existem Elohims trabalhando nesse momento, Claro. entendeu? Vai fazer aquele trabalho específico para cada assim energia que como você fez. estão nos trabalhos da espiritualidade em todo e qualquer Todos lugar. os Porque os Elohims, diferença. os Elohims você pensa como os trabalhadores da nova era como um todo. É um grande grupo. Tá? A gente define como mestres, a gente define como arcanjos, né? A legião dos anjos, e aí os Elohims você define como todos os outros tipos de seres. Todos os outros, num grande grupo. Então, são os trabalhadores da nova era no sentido geral. Inclui preto velho, Todos. Inclui seres de arcturianos, Isso, pleiadianos, todos eles, os né? grandes campos. É. Aí dentro do perfil de preto velho, quando tem alguns que existem mestres, entende? Porque existem pretos velhos que na verdade são mestres ascensos, mas digamos que no pensamento geral, por exemplo, dentro de uma noite de gira de preto velho, os Elohims que estão ali trabalhando. Entendeu? Em época de Copa, como se fosse um time, agora vai entrar o time tal, vai vir aquele time e vai trabalhar aquela energia que está sendo ali. E esse time é envolvido por diversos seres, porque é o time dos Elohims. Os Elohims somos todos nós. E esses tem um pouco assim, o que a gente tem de conhecimento do histórico é por causa de aparições que foram físicas ou mais na parte do sono e as pessoas trouxeram essa memória, ou realmente foram visões que as pessoas tiveram com o tempo? Depende muito. Mas pode ter sido. Pode ter sido. Por exemplo, as sereias, não necessariamente do jeito que a gente desenha, Tá. mas né, seres que trabalham na parte da água do mar, né, são tipos de Elohim. São tipos de Então, e é contado essa parte, tem o exemplo da sereia, mas tem outros, né, que é conhecido pela humanidade há muito tempo, né, na mitologia há muito tempo. Né. Então tem a ver com avistamento, Tem a ver com avistamentos. Com sensibilidade, né? Com camadas, né? Com visões mesmo. Mas no passar dos anos, menos e menos. E a gente pergunta tudo isso e uma resposta maravilhosa dessa. E aí a gente cai muito no apego das coisas diariamente. Como manter esse equilíbrio de entender isso, porque para mim eu acredito muito nisso, e manter esse equilíbrio, não manter um apego de umas coisas, não sei explicar. Como manter esse equilíbrio? Na hora que tá se vendo caindo no buraco, é lembrar desse invisível, dessa eternidade, não sei. Tô falando de apego mesmo, porque aí você responde tudo isso, aí sai daqui daqui a pouco a mente assim, leva para outro lado. Nossa, é uma guerra. O cérebro mesmo. É o grande desafio quanto encarnado. Você acabou de descrever a perfeição divina. Na verdade, esse é o poder divino, né? Toda essa engrenagem, né? E como se manter, tipo assim, nossa, mas com vontade de tirar, porque É porque vocês são físicos, Esse sentir físico, ele não pode ser ignorado, porque ele está sendo sentido, e é o que vocês conversaram aqui, né? Como eu preciso buscar alternativas e maneiras de reconhecer, de validar, tanto reconhecer e validar, mas não enaltecer, sabe? Reconhecer e validar, mas eu escolho dividir. E até onde eu dividir o que eu sinto faz com que eu esteja aumentando ou diminuindo o que eu estou sentindo. Entende?
E aí, por isso as relações interpessoais, elas são os maiores e os principais testes, né? E quanto mais proximidade, menos filtro. E aí mais a verdade das suas limitações aparece, certo? Então, ter acolhimento consigo mesmo, né? Ter respeito consigo mesmo e respeitar o outro. É simples, né? Era pra ser simples, mas é fácil. A primeira coisa que a gente faz quando a gente tá fora da casa é querer que o outro pense como a gente pensa, né? Que aí você fala assim, como que você não tá entendendo o que eu tô falando? Ou então eu não consigo entender o que você tá falando. Muitas coisas seriam evitadas se as pessoas respeitassem uns aos outros, que eram respeitem uns aos outros, amem uns aos outros, né? O amor universal, ele precisa ser lembrado, ele precisa ser sentido, ele precisa ser vivido. Lembrar da máxima, amem uns aos outros como eu vos amei. Independente das diferenças, amem uns aos outros. Aí a pergunta, eu escolho estar aqui? Porque é para amar uns aos outros, eu escolho estar aqui? A pergunta não é se eu estou sendo amada. Eu ame uns aos outros, eu escolho estar aqui? É um desafio. E antes de amar, você tem que aceitar o outro. E para aceitar que é o desafio. Por isso eu escolho estar aqui, eu aceito estar aqui. A resposta não tem que ser imediata. E cada um tem o seu tempo da resposta também, né? E num relacionamento, nas relações interpessoais, quando você percebe o seu tempo e o tempo do outro, isso alivia bastante. Porque a primeira coisa é o tempo de cada um. Por mais que o tempo seja o mesmo para todo mundo, o tempo de compreensão de cada um é diferente. Isso é uma das primeiras coisas a serem aceitas. Quando você enxerga que o tempo de um é diferente, que o meu tempo é diferente do seu tempo, é diferente do seu tempo, é diferente do seu tempo, isso facilita bastante também. Porque aí você tira da direção de que acha que é tudo sobre você. E você consegue compreender que na verdade é o tempo daquela pessoa com aquela pessoa, que não tem a ver comigo. Você tira a importância. Não que você não seja importante, mas você tira a importância. E joga que é o tempo do outro, é o tempo do outro. E aí nisso eu olho para o meu tempo. Em que instante eu estou dessa situação? É porque o instante é um meu e o instante dela é outro. Da mesma situação. E se falamos de... Isso nós estamos dando um exemplo geral, né? Agora se falamos do histórico familiar e se falamos ainda inclusive da ancestralidade feminina e masculina, são tempos ainda muito diferentes de processamento, e não estamos falando em nível de alma, estamos falando em mentes mesmo, em perfis cognitivos, em perfis de prioridades cognitivas, né? No lance de prioridade, no lance do protetivo, no lance de o que acolhe, o que protege, o que precisa liderar e o que precisa maternar, sabe?
Também tem isso muito. Então, quando você está envolvido consigo mesmo, você percebe que você tem todas essas partes dentro de você. E aí você percebe que você tem tempos diferentes para cada parte compreender determinada coisa. E tem partes suas que são mais dominadoras, que dominam você do que outras. Se isso acontece com você, significa que isso acontece com todo mundo. Só que você tem essa compreensão que acontece com você. Mas você não sabe, você não pode saber que ela também tem essa compreensão de que acontece isso com ela. Que ela também tem, que ela também tem, que ele também tem. Porque a minha responsabilidade é que eu compreenda todas as minhas partes. Por mais que eu enxergue que ele tem as partes dele, que ela tem as partes dela, ela tem o tempo dela de compreender. E ela tem o tempo dela de, inclusive, reconhecer essas partes nela. Independente se eu mostro todo o caminho possível. Então, isso é um caminho de respeitar. Por isso a pergunta, eu escolho estar aqui. Inclusive na luz de Maria, né? O que mais? Mais alguma coisa? Eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer. Sempre fiquei encucada com isso. A Leila recebeu uma mensagem da Natália no final do ano passado. E segundo umas mensagens anteriores, ela já reencarnou. E eu fiquei muito encucada com isso. Por que a Natália mandou uma mensagem para ela se ela já tinha reencarnado? E a explicação que foi dada no dia na luz de Maria, então lá na outra casa, foi que ela podia ter deixado antes de reencarnar a mensagem, ou foi misericórdia divina, que Deus achou que ela merecia essa mensagem, por ela na época estar triste. E eu não sei qual foi o teor da mensagem, porque eu não estava no dia. Mas eu queria saber se isso tem alguma coisa a ver com o que ela está passando hoje. Se isso foi um consolo para ela, porque eu acho que tem ligação. Eu particularmente. Eu acho que essa mensagem que ela recebeu foi tipo de assim, como se fosse um aviso. Alguma coisa assim, entendeu? Da filha, já sabia que a mãe ia passar por isso e tudo, né? Nesse plano, né? E já deixou isso como se fosse um afago. Isso tem cabimento? Claro que tem cabimento, faz todo sentido. E se você tem essa certeza dentro do seu coração, por que gerar dúvida? Eu queria... Tá. Você tem a curiosidade, inclusive, de saber a respeito. Por que você não fala com ela sobre isso? Não tive a oportunidade. Então. Porque depois que eu nunca pensei nisso, só depois que ela adoeceu que eu comecei a pensar. Entendeu? E depois que ela adoeceu, não teve nem como perguntar. Eu cheguei até a perguntar para a Thalita. Ela perguntou qual era a mensagem. A Thalita não sabe qual era a mensagem. Eu queria até ler essa mensagem para entender melhor, entendeu? Certo. Mas faz todo sentido, porque é o caminho, né? Que é o caminho que é traçado.
Independente se foi misericórdia divina ou se foi uma mensagem já deixada, naquele momento era importante ela receber aquela mensagem dentro de um espaço-tempo. Certo? Eu fiquei muito impressionada quando ela recebeu a mensagem, porque ela fazia anos que ela não recebia. De fortalecimento, né? De Ela fortalecer. fazia muito tempo que ela não recebia uma mensagem. Né? E aí no final, foi no final do ano, foi antes de vocês mudarem, que ela recebeu a mensagem. Uhum. Entendeu? Aí depois, esse ano, quando aconteceu isso, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, meu Deus, será que ela isso daí já foi, era tudo programado, né, para receber a mensagem. Eu sempre fiquei com essa coisa martelando na minha cabeça. Tem todo sentido. Claro que tem. Tem porque o plano ele é perfeito dentro das situações. A questão é não se pegar no sofrimento, não se pegar como se isso fosse uma penitência, porque o que ela está vivendo não é uma penitência, não é um castigo, são as provas, as expiações, são as situações, e como lidar no desespero, como lidar, neste processo de cura, nesse processo de limpeza, nesse processo, de revitalização, nesse processo de vida diária, de enxergar a vida no hoje, simplesmente no hoje. Isso não é uma penitência. Quem fica doente não é uma penitência. Eu acredito nisso. Acredito nisso. Exatamente. Então, se você acredita que o ficar doente não é uma penitência, faz todo o sentido imaginar que existe um trabalho sendo feito antes, durante e depois no caminho dela. Entendeu? No acolhimento dela, no tratamento dela, em todo o processo dela, diariamente. Antes, durante e depois. Principalmente pela busca, principalmente pela lapidação, principalmente pela compreensão, principalmente pela dedicação. Isso é misericórdia divina. E isso continua acontecendo diariamente. Porque para Deus nada é impossível. Já ficou claro isso, né? Certo? Certo. Mais alguma coisa? Muito bem. Então, que todos retornem aos seus lares, com os copos cheios de esperança, amor e muita fé no coração. Que Jesus seja o guia, seja a luz, seja a verdade e seja o amor que os envolve. Paz e luz a todos.